Muito bem, estamos de volta aqui na Liga do Esporte, agora para falar de atividades esportivas para os idosos ou para a melhor idade. Estou recebendo neste bloco a professora Ana Rosa, ela é conselheira do Conselho Municipal de Idosos de Pindamonhangaba, é da Secretaria de Esportes da cidade também. Tudo bem, professora? Bem-vinda aqui ao Liga do Esporte. Obrigada pelo convite. Bom, desde já, parabéns por esse desafio, né, de trabalhar com os idosos, trabalhar com o pessoal da melhor idade. Sim, um desafio prazeroso, né? Um desafio que a gente encara como uma responsabilidade, porque a gente vê que a população idosa está aumentando e nós queremos oferecer para ele condições de um envelhecimento saudável, né? De um envelhecimento com qualidade de vida. A gente pode chamar melhor idade a partir de qual idade? Então, a partir de 60 anos. 60 anos, né? Tá. Pelos órgãos competentes, determina-se que o idoso, que a melhor idade, começa a partir de 60 anos. Hoje já se fala de alguns estudos que vão comprovar que nós vamos ter daqui a um tempo a quarta idade. A partir de... Que seriam acima de 80 anos. Olha só que beleza, hein? Então, a terceira idade, que seria a melhor idade, depois mais a quarta idade. Dá para dividir em dois níveis, então, um pouco mais à frente isso, vai acontecer isso daí. Exatamente. Muito bom. Aqui em Pindamonhangaba, o senhor trabalha na Secretaria de Esportes, né, da Prefeitura, e também como conselheira do Conselho Municipal do Idoso, né? Na Secretaria, qual é o teu trabalho lá? Isso, na Secretaria de Esportes, eu trabalho no Departamento de Recreação e Lazer, e dentro desse departamento a gente tem a área específica que trabalha com a melhor idade. Sim. Então, as nossas atividades, elas são as atividades de ginástica, alongamento, né, que é o exercício físico para os grupos específicos de idosos, e também o trabalho com o JORI, né, que são os atletas. São os idosos atletas da nossa cidade que fazem parte de modalidades que a gente trabalha. Essas modalidades são modalidades que participam desses Jogos Regionais do Idoso. Então, a gente trabalha durante o ano, no dia a dia, nas turmas com eles, na modalidade de dama, dominó, xadrez, voleibol adaptado, natação, caminhada, que essas modalidades fazem parte, então, dos Jogos Regionais. A gente monta uma delegação que vai representar a cidade nos Jogos Regionais. Muito então, bom. eu cuido de toda essa parte. Inclusive, a cidade foi muito bem colocada nos Jogos, recentemente, em Caraguatatuba, né? Jogos do Idoso, não é isso? No mês de agosto, sim, né? Sim. Aconteceu em São Sebastião. Em São Sebastião. Isso, foi a Litoral edição... Norte, né? Tá ali pertinho. Exato. O JORI aconteceu lá. Então, o JORI, ele acontece em 9 regiões do estado de São Paulo. Tá. O estado de São Paulo é dividido por 9 regiões. A nossa região aqui, que é Vale do Paraíba, Litoral Norte e algumas cidades ali da capital entram na nossa edição de JORI. E nós tivemos bons resultados. Na competição em geral, Pinda ficou em 6º lugar. Resultado bom. Resultado excelente, porque a gente competiu com cidades tipo Guarulhos, Mogi, São José dos Campos, né? Então, foi uma competição com cidades que estão já um caminho à frente. Sim. E nós estamos conseguindo galgar, assim, o nosso lugar ali. Alguma modalidade se destacou para chegar nessa 6ª colocação geral? Isso, a gente teve destaques da coreografia, do nosso grupo de coreografia, que ficou em 3º lugar. Nós tivemos destaques nas modalidades de natação, onde nós tivemos 2 atletas que foram classificados para participar de uma final estadual, porque depois Sim. do JORI, quem fica classificado em 1º lugar na modalidade, ou na natação e o atletismo, que é o 1º lugar e o 2º lugar, eles são convocados, então, para a final estadual, que é onde reúne, então, os melhores do estado, né, de todas as regiões onde Sim. teve o JORI, selecionam os melhores, que foram os 1º e 2º colocados, para essa competição. E Pindamonhangaba está lá. Em Pindamonhangaba, a gente teve a honra de ter o nome da nossa cidade lá, com a natação,
2 atletas de natação e 2 atletas de caminhada, né, de atletismo, que fazem a caminhada. Aliás, natação tem um atleta com mais de 80 anos de idade, é isso? 2 atletas. 2 acima de 80 anos. Um com 82 anos e o outro com 86, se eu não me engano aqui, mas os 2 acima de 80 anos que estiveram lá participando na modalidade, né, que é o nado livre, que é o crawl, sim, e o costas. E o seu Francisco conseguiu, entre os melhores do estado, ele se classificou em 4º lugar. Olha, né, parabéns, na prova que ele realizou. E o outro se classificou em 9º, mas eram 15 pessoas, 15 idosos competindo com ele. Então, mesmo assim, ainda ficamos muito bem. Uma colocação muito boa, né? Sim. Parabéns. Os nomes deles? Francisco? É Francisco e Geraldo Garcia. Olha só, acima de 80 anos de idade, brilhando na natação. Que exemplo, né? Exatamente. Muito bom O mesmo. exemplo que a gente tem e o que reforça a importância do trabalho, do esporte, do exercício físico com o idoso, é essa qualidade que eu disse, né? A gente saber que ainda pode ter, é lógico que a prova é toda adaptada, eles nadam uma prova de 25 metros, mas isso é importante para eles. Cada vez que eles têm essa oportunidade através do esporte, é como se eles voltassem 10 anos, né? De poder melhorar a autoestima deles, a condição física deles, a valorização deles, e isso é muito importante. E esse pessoal segue alguma regra com alimentação também? Vocês dão esse tipo de orientação? Porque tem as fases de treinamentos também para chegar nesse nível de competição, né? Isso, a gente tenta fazer esse acompanhamento. É lógico que ele precisa ser cada vez mais melhorado, porque a gente está vendo que está acontecendo uma fase de transição com a questão do idoso. Até, acho que 5, 10 anos atrás, a gente ia para o Jore, então esse idoso atleta, os jogos mesmo, era um caráter assim, bem social, integrativo, participativo. Sem competição. Tinha a competição, mas o enfoque não era tanto. Então, no momento das provas, não existia aquele nível tão acirrado de competição. Mudou. E desses anos para cá, a gente está vendo que o idoso, como ele está fazendo exercício, como ele está se cuidando, ele está melhorando o nível dele. Então, o Jore passou a ser mais competitivo. E aí a gente passa a ter que melhorar os nossos treinos, elaborar e agregar os treinos. Um condicionamento físico, que é o trabalho da musculação, a alimentação, um acompanhamento psicológico. Disciplina, né, também. A disciplina com eles. Apesar da idade, com toda a experiência, mas tem que ter uma disciplina, porque as regras para a competição existem, né? Exatamente. Agora, o que você consegue levar da Secretaria de Esportes para o Conselho do Idoso, o Conselho Municipal do Idoso? Então, para a gente é muito importante essa parceria, porque enquanto conselheira do idoso, eu estou sabendo ali como é que está acontecendo essa questão das leis, como é que está acontecendo essa cartilha do idoso que existe, dos direitos do idoso, né? Da realidade do idoso. De maneira geral, e no nosso município. Então, eu levo isso para dentro do esporte e a gente busca uma forma de atender, então, essa população idosa, que eu acabo conhecendo a realidade, né, através do nosso trabalho, que é o esporte. Então, é o exercício físico, a gente tem as ações sociais mesmo sendo dentro da Secretaria de Esportes, mas a gente tem o acompanhamento. Então, casa, porque eu consigo saber como é que eu tenho que atender esse idoso. Porque no conselho eu consigo. E eu também consigo levar para dentro do conselho, quando o conselho precisa de uma força, de um público, eu consigo levar a participação da Secretaria de Esportes, do idoso que está lá, né, participando das minhas atividades. Eu consigo inserir ele no conselho. A gente vai falar daqui a pouquinho de um centro de convivência da terceira idade que tem em Pindamonhangaba, né, com várias atividades, e inclusive dança. Né? Nós temos uma convidada que virá no próximo bloco para falar exatamente disso, né? Exatamente. Os centros de convivência são extremamente importantes. Eles são associações, né?
Mas dentro do Centro de Convivência, a Secretaria de Esportes, ela atua com a atividade física, com o exercício físico. Então, nós disponibilizamos o professor que vai dentro desse Centro de Convivência trabalhar com o exercício físico. E nesse Centro de Convivência tem acontecido, então, essa aula de dança, que é o quê? É o exercício, é o prazer, é a socialização, é a autoestima. Então, é um projeto que tem que ser valorizado, porque contribui muitíssimo para o idoso, né? Perfeito. É a professora Denise, né? A professora Denise que está lá, foi um presente que chegou lá para os idosos. Que bom. E ela será a nossa convidada no próximo bloco, tá? Fica aí que você vai saber um pouquinho mais dessas aulas de dança para a melhor idade em Pindamonhangaba. Muito obrigado, professora Ana Rosa, por ter participado aqui do nosso programa Liga do Esporte. Eu que agradeço a possibilidade, né, de levar essas informações para o público, que é importante. Muito bom o teu trabalho lá à frente da Secretaria e também do Conselho. No Conselho, trabalhando com os idosos em Pindamonhangaba. Obrigada. Daqui a pouquinho, então, nós vamos voltar com o Liga do Esporte, falando mais de melhor idade, aí falando de dança. Não saia daí, a gente volta já já.